Fala pessoal, tudo beleza? Trouxe um videozinho aqui interessante para vocês, ó. Quero que vocês foquem nisso aqui. Para começar esse vídeo, ó, nós temos um desnível aqui, ó. Joguei água para cá, tá vendo? Alterado aqui, ó. E isso aqui é um frasco de Mariotti, ó. E eu vou explicar a teoria disso aqui e por que você tem que fazer isso aqui na hora de você fazer essa medição de bulbo. Você não pode pegar uma garrafa, simplesmente fazer um buraco e alterar. Observe agora aqui, ó, a retirada do canudo. Observaram a mudança aqui que ocorreu? Então vamos lá, vamos entender a teoria disso aqui. Pessoal, só uma dicasinha, antes de começar o vídeo, nós vamos ter o curso de projetos de irrigação, tá bom? Por gotejamento e irrigação localizada. Planilha inclusa, livro e-book incluso, só tá faltando vocês, tá bom? Não vou demorar no propaganda hoje não, para não demorar com o vídeo. Abração, até mais, tchau, continua o vídeo. Esse equipamento aqui, ele é conhecido como frasco de Mariotti. E qual é o princípio dele? Existe uma hidráulica por trás disso, tá bom? A gente, quando dá aula de hidráulica para vocês aí, vocês já devem estar mais ou menos sabendo como é que funciona. Inclusive, eu fiz na minha aula, na minha turma nesse período, uma praticazinha com frasco de Mariotti, tá bom? Então, primeiramente, eu vou entender o seguinte. Quando eu vou fazer um ensaio de gotejador no campo, tá certo? Eu tenho que manter para o meu gotejador a mesma pressão ao longo do ensaio. Então, eu só posso fazer isso de duas formas. Uma é utilizando uma bombinha, vou botar uma bombinha aqui, ó. Uma bomba mantendo uma pressão constante, tá certo? Essa pressão vai ser constante. Ou de outra forma, eu trabalhar com nível d'água constante. Mas o que acontece também? Quando você está no campo, você vai fazer essa medição de campo, você tem que levar... eu até, no livro lá, o material do livro, ele cita que é para estar utilizando dois reservatórios, um em cima, um embaixo. O reservatório de cima alimentando sempre o de baixo, mantendo o nível constante, e aqui você vai colocar os seus gotejadores instalados no seu sistema. Eu vi no livro do professor Guilherme Biscaro que ele utiliza uma garrafinha dessa PET para fazer esse tipo de ensaio. Essa garrafinha é chamada de frasco de Mariotti. Vou apagar aqui para poder ficar a aula limpa aqui. Um minuto. Então, vamos pegar um exemplo aqui prático de uma diferença de pressão entre dois pontos. Vou desenhar aqui uma caixa d'água e um ponto aqui. Esse aqui eu vou chamar de pressão no ponto inferior. E aqui o líquido, pressão no ponto superior, tá certo? Aí o que acontece? A pressão no ponto inferior menos a pressão no ponto superior vai ser igual ao P específico vezes a altura. Como essa aqui está aberta para a atmosfera, quem está agindo aqui é a pressão atmosférica, tá certo? Consequentemente, a pressão nesse ponto aqui vai ser igual a zero, ficando pressão inferior é igual ao peso específico vezes a altura. Vamos supor aqui uma altura de 2 metros. Então, eu teria que a pressão no ponto inferior vai ser igual, supondo o líquido sendo água, vai ser 1000 kgf por metro cúbico, vezes a altura de 2. Pressão no ponto inferior é igual a 2000 kgf por metro quadrado, kgf. Isso aqui equivale também a dizer que a pressão nesse ponto é igual a 2, você podia pular direto aqui, para 2 metros de coluna de água. Professor, para que toda essa explicação? Para poder você entender esse princípio aqui do frasco de Mariotti. Vamos lá, vamos entender. Vou apagar aqui para ficar limpo de novo e a gente continua. Então vamos lá. Se eu não vou considerar esse canudo aqui agora. A água está aqui no ponto mais cheio. Tá certo? No ponto mais cheio aqui da... Aí o que acontece? À medida que você está fazendo um experimentozinho aqui, jogando água com seu gotejadorzinho, esse gotejador está caindo água aqui, certo? Então está simplesmente aberto. O que acontece? Essa pressão daqui, que está atuando aqui, é a diferença de pressão desse ponto para esse ponto. Concorda comigo? Então, vamos supor aqui que tivesse 20 centímetros. Então, a pressão nesse ponto aqui seria de 0,2 MCA. Mas, à medida que você vai perdendo água,
o reservatório vai diminuindo de tamanho, até que ele chegasse nesse ponto aqui, ó, que vamos supor que fosse 15 centímetros. A pressão nesse ponto, a partir desse ponto aqui em relação a esse, já seria, ele pularia de 0,2 metros de coluna de água para pressão igual a 0,15 metros de coluna de água. Só fiz converter, tá bom? 15 centímetros em metro e depois chamei de coluna de água. Aí o que acontece? Para que eu faça um ensaio de bulbo, tá aqui o meu solo, desenhei muito em cima aqui, deixa eu voltar. Tá aqui o meu solo e tá aqui a minha fonte de água sendo aplicada. Vou desenhar só um gotejador. À medida que ele vai sendo umedecido, ele vai aumentando de tamanho. Para que isso aqui seja representativo no sistema de irrigação, a vazão de um gotejador tende a ser constante ao longo do tempo da irrigação, tá bom? Aí o que acontece? Se eu começar com a vazão, sim, e o gotejador, como você já viu em outros vídeos, K vezes H elevado a X, ele sofre influência da pressão. Ou seja, à medida que eu vario a minha pressão, eu vario a vazão. E isso aqui eu não quero variar, eu quero manter a minha vazão constante para poder fazer o ensaio de bulbo. Porque o tempo de irrigação e a taxa de aplicação vão influenciar o formato que o meu bulbo deve ter. Então, para que eu faça um ensaio de campo, eu tenho que manter a vazão constante ou a pressão constante. E como é que eu vou fazer isso? Olha a jogada do pulo do gato aqui. Quando a gente fez aquele desenho com a caixa d'água aqui, a gente disse que a água que estava aberta para a superfície, tá certo? Ela estava sob influência da pressão atmosférica, não foi isso? Desenho a caixa d'água, vou aqui desenhar. A água que está aqui nesse ponto, ele foi sob influência da pressão atmosférica local. O pulo do gato está aqui, ó. Nesse caso, pessoal, se eu tenho uma garrafa, ela está aberta e eu não tenho canudo. Desenho uma garrafa bem feia aqui, mas tudo bem. O que acontece? A pressão atmosférica está sempre em cima do líquido. Tá vendo? Porque está aberta a garrafa. Aí vem o pulo do gato. Você vai pegar e colocar um canudo. Ó o canudo aqui, ó. Então, a partir desse ponto aqui, ó, a pressão atmosférica, você jogou a pressão atmosférica para esse ponto. Pressão atmosférica para esse ponto. E se aqui está a sua saída, a diferença de pressão que eu estou contando é desse ponto. Então, você consegue estabilizar o volume de água desde a tampa que ele estiver cheinho, até ele chegar, nesse caso aqui o canudo era pequeno, até ele chegar aqui, ó. Daqui para cá, você não tem variação de pressão, pessoal. Por isso que vocês viram no vídeo, quando eu tiro o canudo, vou botar aqui o vídeo de novo, ele está jogando água a uma distância aqui, porque o canudo está na parte interna. Quando eu tiro o canudo, ele deixa de contar a pressão atmosférica aqui, ele começa a contar a pressão atmosférica aonde o líquido está. Aí o líquido dá até uma jogada de água mais longe. Por quê? Porque a pressão aumentou. Vamos ver o vídeo de novo. Ó, marca onde está aqui, ó. A marcação está no meu dedo, ó. Olha a pulada que vai dar quando tirar o canudo, ó. Viu a diferença? Conseguiram ver a diferença? De novo, replay. Marcação aqui, bem certinho, ó. Opa, já tirei aqui ligeiro, foi? De novo, mais uma vez, ó. Marca aqui, ó. Deixar o mouse aqui em cima, ó. Ó. Quando eu tiro, ó, ele vai aumentar a pressão, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é o princípio do frasco de Mariotti, que eu espero que vocês tenham entendido. O que eu vou mostrar para vocês agora, no próximo vídeo, é como é que vocês vão transformar isso aqui no medidor de umidade do solo, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado essa aula aqui da teoria do frasco de Mariotti, tá certo? Abração e obrigado.